No vazio, nessa cadeira vazia, talvez aí estivesse sentado algum dos meninos que desapareceram nesse país. Mais de 50 mil crianças desaparecem por ano no Brasil. 50 mil. Talvez vendidas, sequestradas para levar ao exterior. Mas muito se fala sobre rituais satânicos. Muita gente diz que estes meninos e estas meninas que desapareceram foram usados em rituais satânicos. Talvez os mais famosos sejam o caso Bruno Leal. O caso Bruno Leal, que aconteceu no Rio Grande do Sul e que já deve estar fazendo uns 30 anos. Leandro Bossi, estado do Paraná, Guaratuba. Evandro Ramos Caetano, Guaratuba, Paraná. E eu começo esse vídeo hoje de uma forma diferente, com uma cadeira vazia. Porque essa cadeira vazia representa o vazio no coração de todo um país, que se pergunta onde estão estas crianças. Não só essas que eu citei o nome. Tem algumas que nem se sabe o nome, como o caso dos 2 corpos encontrados na cidade de Novo Hamburgo. Também não se sabe o porquê que esses corpos foram colocados ali naquela mata. Um delegado disse que era um caso de magia negra. Um sacerdote chegou a ser preso. No caso Bruno Leal, cheguei a conversar com um dos policiais já aposentados, que me contou coisas que nunca foram para a mídia. Já falei sobre isso, mas acho que é necessário falar de novo. O caso do Bruno Leal, haviam 2 linhas de investigação. Uma acusava um terapeuta holístico, que também era, na verdade ele era pai de santo naquela época. Depois ele virou terapeuta holístico. Talvez pela repercussão do caso, quis mudar o nome, mudar a área de trabalho para não ser associado mais àquele caso. Mas na verdade é que esse menino, o Bruno Leal, ele desapareceu no litoral do Rio Grande do Sul e nunca mais foi visto. E este pai de santo, um vidente, deu dicas, procurou a delegacia que investigava o caso, era a delegacia da cidade de Osório, e disse que através dos seus poderes mediúnicos ele poderia orientar a polícia para encontrar o menino. 2 dias depois ele foi preso de modo preventivo e depois teve a sua prisão preventiva revogada, não havia provas, as provas eram circunstanciais, não havia nada que provasse que ele realmente estivesse envolvido. Porém, nessa mesma época, uma pessoa da polícia fazia uma investigação paralela a essa. Enquanto corria essa investigação sobre esse vidente, ocorria uma outra investigação. E essa outra investigação trouxe esse policial até a cidade de Guaíba. Em detalhes eu não posso revelar aqui. Aonde havia um artesão que havia feito um demônio. Uma imagem de um demônio. Essa imagem desse demônio foi encontrada na praia, no mesmo local onde foi encontrada a bicicleta desse menino. Pouco depois, já com outras informações a respeito de 2 pessoas, 2 estrangeiras, que haviam encomendado esta imagem, a polícia consegue ligar coisas que eu não posso falar, porque eu não posso provar. Mas a verdade é que quando a polícia faz uma batida numa casa, tem 2 estrangeiras de visita numa casa, e essa casa, uma dessas pessoas estava envolvida, ou pelo menos a polícia acreditava que estivesse envolvida no desaparecimento desse menino. Então as informações vão correndo de um lado para o outro, pessoas dizendo que viram o menino, mesmo após ele ter desaparecido, e as investigações terminam em nada. O delegado do caso mandou procurar o artesão e quando procuraram o artesão, ele simplesmente havia desaparecido. Deixou a casa onde morava e ninguém sabe para onde é que ele foi. Complicado? Um caso sem solução até hoje. A família espera que o menino volte. O caso Evandro Ramos Caetano, também conhecido como as Bruxas de Guaratuba, o maior júri popular desse país,
32 dias o primeiro julgamento. Foi tratado com um desrespeito. Prenderam pessoas e 30 anos depois, essas pessoas, quase 30 anos depois, eu acho que 30 anos depois, não sei bem a data, provaram a sua inocência. O outro caso do Leandro Bossi também foi na cidade de Guaratuba, na mesma época. Também encontraram o corpo. Depois apareceu um menino que dizia ser Leandro Bossi. E a cidade acreditou que era o Leandro Bossi. Mas na verdade era um menino que tinha fugido de casa, era parecido até. O exame de DNA provou que não era o menino. As roupas do menino Leandro Bossi foram encontradas numa mata, mas quando fizeram a exumação, as roupas eram do menino Leandro Bossi, mas a ossada era de uma menina. Então, mais crianças desapareceram numa mesma época na cidade de Guaratuba. No caso do Rio Grande do Sul, do Bruno Leal, também. Em menos de um ano, mais de uma criança desapareceu naquela região. Mas talvez nenhum caso tenha sido mais famoso do que os emasculados do Pará. O caso da Seita Luz, aonde uma pessoa manifestada com o espírito pede sangue. Esses áudios estão na internet. Tem uma playlist aqui no meu canal sobre seitas. Assistam. Entrem nessa playlist. Ali eu conto uns detalhes que eu não vou contar aqui. Porque juntei todos aqui. E tem como eu lembrar de todos os detalhes. Para vocês terem uma ideia, no caso da Seita Luz, a Seita Luz foi acusada, foi investigada no caso do desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano e do menino Leandro Bossi, porque a Seita Luz estava de férias em Guaratuba. Os líderes da seita estavam lá. Entre eles, o advogado Youssef, muito conhecido, muito famoso, por ter sido o advogado, não sei se ele ainda é, mas era advogado da família Bolsonaro, então era uma pessoa muito conhecida. E na época fazia parte da Seita Luz. Foi investigado também, mas foi inocentado, não tinha nada contra o Youssef. A mulher que escreveu o livro, vou botar a capa do livro aí para vocês. Essa senhora foi a julgamento, foi inocentada. Eu vou deixar os links aqui embaixo para que vocês tirem a conclusão de vocês sobre o caso. Eu não posso botar as imagens aqui. Mas então eu vou deixar o link das reportagens desses casos que eu estou falando para que vocês tomem conhecimento. E por que eu estou falando sobre estas seitas? Ou sobre esses casos que estariam ligados às seitas satânicas? Porque eu estou montando um vídeo para vocês sobre a seita que, segundo muitos, era uma seita satânica que existia nos presídios brasileiros. E eu tenho o contato de um pastor que fez parte desta seita. E os áudios já estão comigo. Eu quero que vocês façam uma pesquisa. Pesquisem aí no Google pessoas condenadas por práticas satânicas no Brasil. Façam essa pesquisa. Façam várias pesquisas. Crianças desaparecidas. Quantas crianças desaparecem nesse país? Por que existem tão poucas condenações? Por que, em meio a tantas denúncias de práticas satânicas envolvendo oferendas, essa palavra, humanas, por que ninguém é condenado? Serão todos inocentes? Uma coisa é certa. Essas crianças que desapareceram, essas eu tenho certeza que eram inocentes. Os religiosos, alguns provaram a sua inocência. Outros, a opinião pública condenou e outros não se sabe ainda. Mas com o tempo saberemos se existem culpados ou não. Eu não vou alongar muito esse trabalho, mas vou trazer para vocês mais informações sobre seitas. Eu vou ser obrigado a um dia contar um caso que eu sei, mas que me contaram, que é o caso do policial que fez uma investigação paralela. E ele foi levado a deixar essa investigação paralela, porque ela estava seguindo um rumo estranho. Meu abraço a todos vocês.